Bom dia, igreja, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos alegremente para louvar, adorar e nos apresentar diante desse Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Criador, mantenedor e Salvador através do Senhor Jesus. Então vamos falar com Ele agora, pedir a Ele a direção para tudo aquilo que vai acontecer nesse culto, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, graças a Ti, no nome do Senhor Jesus, para honrar, glorificar, exaltar o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nos prepara, Pai, nesta manhã, nos enche com Teu Espírito Santo, nos dá a palavra, nos ensina, nos faz lembrar. Deus, toma a direção de tudo, dos louvores, Senhor, de cada vida, de cada casa que está participando agora. Vai, meu Deus, entrando com Teu poder, suprindo a cada uma de suas necessidades, cuidando de todas as coisas, meu Deus. Fala a cada coração agora. Abre o entendimento desta pessoa que está participando aqui deste culto conosco. Seja o Senhor falando profundamente a este coração. Seja o Senhor trazendo uma revelação, Pai, importantíssima para a vida de cada um dos que estão aí participando, desde já em oração, louvando, adorando, exaltando o Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Cuida, meu Deus, de cada lugar agora, repreende toda interferência maligna, tudo aquilo que vier para perturbar, para impedir, seja o Senhor repreendendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, também toda a represária do inimigo lança por terra em nome do Senhor Jesus, para que tudo seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor. Assim nós entregamos nas Tuas mãos este culto, as nossas vidas, que seja um incenso de cheiro agradável a Ti. Recebe, Senhor, este culto, recebe cada louvor, cada adoração, recebe as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, bom dia, irmão Luiz, na paz do Senhor Jesus. E eu quero, nesse momento, mais uma vez, pedir ao irmão Luiz que dê um bom dia à igreja e que ele traga de Deus aquilo que Deus está falando ao seu coração para ser ministrado à igreja nesta manhã, neste domingo, que mais uma vez nós estamos aqui para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, irmão Luiz? Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos aí com a paz do Senhor. Amém. Agradeço estar aqui participando do Senhor. Agradeço pela oportunidade que o Senhor está me dando de trazer uma pequena contribuição dentro da palavra de Deus, que o Espírito Santo colocou no meu coração. E é esse mesmo Espírito Santo eu rogo e me inspire para que eu possa cumprir perfeitamente a vontade do nosso Deus. Estou muito alegre, assim como o Senhor falou, graças a Deus, estamos aqui fazendo um racional ao nosso Deus, nas primeiras horas desse primeiro dia da semana, para engrandecer o nome do nosso Deus, exaltar o nome do nosso Deus. E também para receber dele a palavra que nos edifica. Não é isso? Isso. Pastor, eu trouxe hoje, Deus não colocou no meu coração, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39. Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39. Falar mais uma vez, Evangelho de João, no capítulo 5,
desse versículo 31. Bom, vamos contextualizar um pouco aqui. Jesus fazia sinais, né, milagres. Eu imagino que devia ser, naquela época, uma coisa, como seria hoje, né? Seria assustador ver um ser humano que todos como filho que tiveram, né? Curar, trazer palavras que escandalizavam os conservadores, os legalistas. Era complicado ver um homem falar de perdão, né? Ver um homem fazer aquilo. Era complicado. Pela própria natureza adâmica, é complicado para nós. É difícil receber essa palavra. Né? É difícil receber aquele homem de Deus. Né? Era difícil. O homem ele vai por outro caminho, ele entende mais simples, mais racionais, e não é. Bom, então, feito isso, eu gostaria de falar que Jesus então vinha fazer esses milagres, e justamente ele não era aceito pelo seu próprio povo, pelos judeus. E nessa situação em que ele, ali no tanque de Betesda, com aquele homem que já estava enfermo há 38 anos, né? Ele foi lá, levanta, porque está curado, levanta, pega a tua cama e vai. Né? Ele não precisou se jogar no tanque, porque o anjo vinha, enchia água, bastou a palavra de Jesus. E Jesus falou, olha, não peca mais, né? Porque se nós formos olhar direitinho nessa mensagem, como sempre, né? A palavra de Deus ela é rica, ela é eterna, ela é extensa. Então, depois até em outra ocasião a gente pode abordar essa situação. Mas o que eu quero trazer um pouco hoje, rapidamente falando, é a dificuldade do ser humano em aceitar os testemunhos, das indicações, de tudo que apontava para o Messias. E não era de ontem, e mesmo assim o homem até hoje tem essa dificuldade. Então, os judeus vieram, mas você está curando no sábado. Né? E tem toda a história, e o versículo 39, o versículo 39, ele mostra como sempre, né, o Antigo Testamento é tão novo, é tão velho quanto o Novo, e o Novo é tão velho quanto o Antigo. E no versículo 39, Jesus repreendendo os judeus, ele fala, examinais as Escrituras, porque julgueis ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam disso. Ou seja, o que Jesus disse ali? Quando, desde o tempo de Adão, quando nós entramos em rebelião com Deus, nós perdemos a comunhão com Deus. Nossa alma foi embrutecida. Nosso espírito humano foi se afastando. E cada vez mais, o homem se vê como centro do universo, se afasta de Deus, não é? E tem muita dificuldade. Ele sente o vazio de Deus, mas busca em coisas mundanas, ou até mesmo na própria lei, como faziam os judeus, a sua salvação. Tentavam, inutilmente, dentro da lei, alcançar a salvação que estava no Cristo, que estava no Messias. Né? Buscavam ser cada vez mais entendidos, cada vez conhecer mais, e não conseguiam entender que Jesus cumpriu a lei. E qual foi o cumprimento da lei? Foi a morte de Cristo, foi o castigo do pecado, foram os nossos pecados serem postos sobre ele. Ele que fez o sacrifício substitutivo. Ele era o Cordeiro perfeito. Então, tudo isso, desde lá do início, Deus já vinha colocando na cabeça do homem, para o homem entender que viria do próprio Deus a reconciliação. Então, o que eu quero colocar nisso? Vamos lá, e essas
E essas testificações e estes testemunhos não são poucos. Então podemos colocar que no Pentateuco, o Pentateuco aponta o tempo inteiro, não é isso, para Cristo. Né? Como nós estávamos comentando antes, que viria da mulher, não é isso? Primeiro que quando o próprio Pai falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Jesus já estava ali porque ele, que Deus, pela onisciência, sabia que o homem ia cair, que o homem não ia se resolver e que já o Cordeiro estava providenciado antes mesmo da criação do homem. E daí a gente entende um profundo amor, mas não vamos entrar nisso. Depois veio que da herança da mulher, mas seria lá uma tribuzinha de que Jesus iria nascer, passando por Davi, passando pelaquela prostituta, tudo aquilo iria se confirmar, tudinho iria se confirmar, não é? Para que o testemunho fosse perfeito. E quando Jesus já estava sobre nós, o próprio João Batista anunciava que estava por chegar. E quando Jesus foi batizado, não satisfeito, o Espírito Santo testificou, eis aí o filho, meu filho é aquele que me comprazo. Quer dizer, tudo veio indicando. E mesmo assim, Cristo foi rejeitado pelo seu povo. Porque o Pentateuco, o livro da lei, foi dado aos judeus antes de entrarem na terra prometida, para eles saberem que eles iriam entrar, desalojar aquele povo todo, pela maldade daquele povo, mas por Deus, porque Deus estava com ele. E Deus havia falado que viria o Messias. E mesmo assim, foi rejeitado. Eu sempre falo isso aqui, e já encerrando, pastor, eu me lembro uma vez que eu estava voltando de um culto, na época até com o pastor Aloysio, e nós paramos num sinal e tinha uma pessoa estava vendendo coisas, mas parecia que não estava com tomado banho, ou seja, numa dificuldade extrema, que devia estar passando necessidade, com certeza, e o Aloysio chegou e ministrou a palavra. Né? E a primeira coisa que a pessoa fez, o homem exterior, né, com o coração duro, não. Primeiro eu vou regularizar minha vida, para depois ir para a igreja. E não é nada disso. Jesus mesmo disse que poucos entenderam, sem mim nada podeis fazer. Né? Então, a mensagem que eu deixo hoje é essa, que Jesus não veio nada, Jesus tem milhares de testemunhos e que nós temos que ter sempre um coração quebrantado para nós ouvirmos, para que nós permitamos, né, que diminua eu e que Jesus cresça em nós, não é isso? Para que possamos sim encontrar, como já encontramos, mas nos mantermos no caminho para a vida eterna. Então era só isso, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu deixo aí a minha mensagem à sua disposição para seus acréscimos, seus comentários, amém. Graças a Deus. A correção não tem correção não, é só ressaltar que a mensagem é muito boa para nós, muito atual, e é uma advertência, né? É uma advertência para a igreja, porque se os judeus que viviam naquele todo o rigor da lei, né, moral, vamos dizer, naquele rigor da lei, a gente sabe que ninguém conseguia cumprir toda a lei, erraram feio, né? Não reconhecendo o Senhor Jesus e acabando até por entregar ele aos romanos para que ele fosse crucificado, né? O que pensa de nós que não somos assim tão, né, ortodoxos? A maioria do cristão não é tão ortodoxa. Chega alguma coisa na igreja, uma novidade, um costume, né? E a pessoa aceita facilmente. Quer dizer, as escrituras elas são facilmente desprezadas. Inclusive tem ramos aí, né, do cristianismo que simplesmente dá mais valor à tradição, e Jesus fala sobre isso, né? Invalidais a palavra de Deus pelas vossas tradições. Então, Marcos 7, né? As pessoas acabam aí invalidando, como
o irmão falou aí, Jesus falando sobre as Escrituras, aquilo que foi dito lá no começo, façamos o homem à nossa imagem e a semelhança, ali já estava o Pai, Filho e Espírito Santo, e depois Deus anunciando que ele ia fazer o plano da redenção já para Adão e Eva lá no paraíso, que do ventre de Eva sairia o varão que pisaria na cabeça da serpente. Quer dizer, então todas essas coisas aí estão nas escrituras, não é, tem que procurar um sábio para falar para mim, não, está tudo escrito, qualquer pessoa pode abrir a Bíblia e pode ir lá ver, pedir a direção do Espírito Santo, está tudo dentro da palavra de Deus, tudo apontando para Cristo desde o começo. E como o irmão falou, muito apropriadamente, a obra não é feita por nós, né? Aquele rapaz lá que estava passando por dificuldade financeira, que estava sem tomar um banho, né? Que se aproximou lá do carro, que estava lá o pastor Luiz, o irmão, e o pastor Luiz ministrou a palavra a ele corretamente, ele não deveria achar que era pelos seus méritos, que ele tinha que fazer uma coisa, porque nem ele, nem ninguém consegue dessa forma, ninguém, tá? Ninguém. Por mais inteligente, sábio, por mais que a pessoa seja abastada, né? Não consegue pelos seus próprios meios e pelas suas próprias forças. Somente o Senhor Jesus, ele tem esse poder de fazer com que nós vejamos os nossos pecados, tenhamos o arrependimento e reconheçamos que só tem perdão e salvação nele, só nele, não tem mais um lugar nenhum, não há nenhum outro nome debaixo do céu, né, de lá Atos 4:12, pelo qual importa ser salvo. Então, uma palavra muito profunda, o exame das Escrituras é uma coisa que o cristão ele deve ter como regra de vida, isso é uma coisa diária, nem que seja um versículo, uma passagem, ler alguma coisa, se alimentar de alguma coisa da palavra de Deus, um estudo sistemático da palavra de Deus, para que ele não venha errar, porque muitos vão cair no erro. Está escrito isso também, já está previsto, né? Muitos vão cair no erro, muitos vão cair no engano, porque não estão examinando as Escrituras, e vem um fala uma coisa, e vem outro fala outra coisa, e vai naquela onda, e a gente sabe que o ser humano gosta de ir na onda, né? O pessoal gosta de ir na onda, chega de salvadores da pátria, né? O pessoal, olha, o pessoal vai fácil nessa onda, mas aquele que é de Deus, Jesus ele fala, se possível for, enganaria até os escolhidos. Aquele que é de Deus, como o irmão hoje, usado aí por Deus, trouxe a nós para examinar a Escritura. Ele examina a Escritura e o escolhido, ele não é enganado. Ele fala, peraí, isso aqui não está batendo com o que está aqui na Escritura. Jesus falou que todo olho veria. Jesus falou que ninguém ia saber o dia, nem a hora. Tu está anunciando o dia, a hora, né, o local que ele vai, opa, não vá lá, ele disse para não ir, está escrito aqui na Escritura, eu não vou, porque esse não é o meu Jesus, esse não é o meu Salvador. Ele deixou para mim todos os parâmetros, todas as referências, para que quando ele vier, eu possa reconhecer. Então, glória a Deus por isso, né? Deus continue usando o irmão poderosamente, né? Esse Deus maravilhoso, Senhor Jesus, que continua falando conosco aí através da sua palavra e dos meios que ele quiser falar. Ok? Vamos estar em atividade, então, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar, né, o nosso Deus agora. Qual o louvor que nós faremos a Deus nessa manhã? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti,
mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Sejamos sempre mais gratos a cada dia ao Senhor. Quero então pedir aos irmãos para dar continuidade à palavra de Deus nesta manhã, que abram as suas Bíblias aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo de número 12. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja minha vontade natural, desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me iluminar, a me ensinar, a fazer lembrar e trazer uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra e que seja uma palavra de edificação, de exortação, de consolo, de revelação para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé e concordância com todos que estão orando comigo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então à leitura dessa passagem. Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas
e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus, são as palavras do Senhor. Então, aqui interessante, nós temos muitas coisas que Jesus ele fala conosco através dessa palavra, né? Ele está falando através da palavra, já pediu que nós examinássemos hoje as Escrituras, e nesse episódio aqui ele está indo de Betânia para Jerusalém, né? Então, quando ele está por esse caminho, são mais ou menos cerca de 3 quilômetros, né? Os 3 quilômetros aí, se for um passo rápido, né? Quem está fazendo aí as caminhadas, deve dar uma meia hora, né? Mais ou menos para baixo, né? Isso aí, e vai naquele passo ali, Jesus vai parando, olhando para as figueiras e tal. Talvez ele vai levar mais ou menos uma hora aí, né? Conversando com as pessoas, e cura daqui, cura dali. Então, talvez uma hora mais ou menos ele vai fazer isso aí. O mais importante é que ele passa e vê ali aquela figueira, e olha a figueira, né? Tem as outras passagens, os outros evangelhos, fala que é uma figueira frondosa, né? E cheia de folhas, né? E o texto ele destaca que não era o quê? Tempo de figos. Vocês viram ali o negócio, né? Então, algumas pessoas que comentam, né, essa passagem, eles falam assim: mas Jesus foi muito injusto, né? Por que ele queria que a figueira tivesse figo se não era tempo de figos? Porque o processo de frutificação da figueira é diferente. Ela só dá as folhas depois que ela está cheia de frutos, depois dos frutos. Então, se ela tinha folhas, ela tinha que ter o quê? Ela tinha que ter o fruto. E aquela figueira estava sem fruto. E Jesus ele vai ali e amaldiçoa a figueira. Nós precisamos examinar bem as Escrituras e entender as coisas. É claro que Jesus não estava preocupado com a figueira, não estava preocupado com a árvore. Jesus estava querendo passar uma lição aos seus discípulos, como ele está passando para nós hoje aqui, sobre frutificar, né? Em João, Evangelho de João, capítulo 15, ele fala sobre a videira, que ele é a videira e que todo ramo que não estiver inserido nele não dá fruto. E se esse ramo não dá fruto, o que vai ser feito? Vai secar, ele vai cortar, vai ser arrancado e ele vai ser queimado no fogo. Então Jesus está falando sobre frutificar. Então aquela figueira ali que Jesus está mostrando é aquela pessoa que muitas vezes ela mostra muitas coisas para os outros exteriormente, aparência, né? Quantas pessoas vivendo apenas de uma aparência cristã, de uma religiosidade aparente, quando na verdade lá no seu interior, no seu fundo, na sua vida, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas decisões, não existe nada daquilo. Então é isso que o Senhor Jesus ele está mostrando ali, que não importa, ele vai procurar na gente, não é aquilo que nós estamos mostrando no seu exterior. Jesus não está procurando o que você está mostrando no seu exterior, que eu sou PhD em teologia, sou pastor de não sei quantas igrejas, fiz quantos orfanatos. Ele vai ver o fruto, se a pessoa está realmente vivendo uma vida cristã, de amor ao próximo, de obediência à palavra, de zelo pelas coisas de Deus. É esse o fruto que vai ser examinado. É isso que Jesus vai olhar em cada coração. E se não tiver
essa pessoa ela não vai entrar no reino de Deus. Ser amaldiçoado nesse caso é não entrar no reino de Deus, é ficar de fora, é ser como aquele ramo que foi cortado porque secou e ser lançado na fogueira. E interessante que a gente fazia essa comparação, que lá em João 15, Jesus fala que só é possível dar fruto se estiver inserido nele, ou seja, se estiver ali meditando na palavra, colocando a palavra em prática, orando, né? Oração, muita oração. É preciso, o cristão ele não vive sem oração, ele não consegue viver sem oração, é muito difícil. Olha o Daniel, né? Daniel, um homem de Deus, ele orava o quê? 3 vezes por dia. Isso as orações oficiais, aquele que vai dobrar o joelho, que vai passar. Fora as orações, o espírito de oração, de você estar ligado com Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos do seu dia. Então, Jesus ele está mostrando isso para nós. Então, gente, a figueira, ela não foi injustiçada. Se nós pensarmos bem, olha quantas figueiras tiveram a oportunidade de serem usadas para trazer uma lição para a humanidade, né? Portanto, a gente vai ver que aquela figueira ali, ela foi num momento ali, ela teve uma honra de ser usada pelo Senhor Jesus para ensinar alguma coisa para nós, para cada um de nós aqui, sobre frutos e sobre aparências. Não vamos viver de aparências, mas vamos viver uma fé genuína no Senhor Jesus através da sua palavra. Isso é importantíssimo a gente entender essa questão. Depois, na sequência, não aconteceu nada por enquanto, né? A figueira continua lá. Jesus só falou. Tem muita gente que, quando vê a palavra de Deus, fala, mas isso não vai se cumprir. Não, mas Deus é bonzinho, no final das contas, né? Ele vai dar um jeitinho brasileiro, né? E vai salvar todo mundo. Não tem, tá, irmãos? Deus é bom, é misericordioso, mas ele também é justo. E ele não tolera o pecado. Tá? Por isso que o seu filho veio para a cruz para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar, e para que todo aquele que nele crê, como nós estávamos falando ali, né, antes de iniciar, né, irmão Luiz, a questão da serpente de bronze, né, todo aquele que olhava para a serpente de bronze no deserto, depois daquela murmuração que Deus cirou, e Moisés foi lá e clamou ao povo, né, oh Deus, tem misericórdia, o povo está morrendo com dores terríveis, e Deus falou, olha, faz o seguinte, faça uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze será curado. Não tinha que fazer mais nada, não tinha que pedir perdão, não tinha que fazer penitência, dar 7 voltas ali, ou dar 7 pulinhos, não tinha que fazer nada disso. Era só olhar para a serpente de bronze e a pessoa seria curada. É só crer no Senhor Jesus, mas é uma fé completa, porque se você crer no Senhor Jesus, a sua vida ela vai ser transformada. Essa é a diferença. Quando a gente crê no Senhor Jesus, existe uma mudança, existe poder de Deus para nos transformar em seus filhos. Isso é entender o que é essa obra maravilhosa. E Jesus saiu ali do caminho, deixou a figueira para lá, foi embora, seguiu a vida dele com os discípulos e chegou no templo. E quando chegou no templo, Jesus ele olha aquela situação, ele não fica nada satisfeito. Tinha gente passando pelo meio do templo com balde, né? Com pano na cabeça, a gente vendendo coisa, andando para lá, vendendo mate, limão, ô mate, ô limão, rodando para lá dentro do templo, para lá e para cá, passando de um lado para o outro, né? E pessoas trocando dinheiro, né? Fazendo câmbio dentro lá, casa de câmbio, dentro, opa, estou aqui, ó o dólar, eu compro o dólar, compra, tá, entendeu? Estou trazendo para cá, para a nossa época, para a gente entender, né? Lógico que não tinha essas moedas, mas tinham várias moedas estrangeiras, havia os judeus de várias localidades e eles iam lá e trocavam as suas moedas para poder ali dar o dízimo, né, para comprar os animais que tinham que ofertar. Outra coisa que estava acontecendo também no templo, os animais sendo vendidos no templo. Aí eles diziam, olha, você não precisa trazer animal, você vai vir lá de longe, né, vai vir de Betânia, né, andar 3 quilômetros, tinha lugares mais longe ainda, né, e com aquele animal nas costas ali, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, né, depende das suas condições físicas. Não precisa, meu filho, chega aqui, a gente tem animal para vender para você. E aí chegava lá, o animal era vendido até 4 vezes mais caro do que o seu preço normal. Olha só a exploração, a ganância. E tudo isso, irmãos, tudo isso combinado, acertado ali com os sacerdotes, né, com os principais do templo, estava tudo organizado.
E Jesus, ele olha aquela situação, ele vê tudo aquilo que está acontecendo lá e fala, mas isso não é possível. A casa do meu pai é casa de oração de todos os povos. Que isso? Isso aqui é uma referência de Deus na terra. O que eles estão fazendo com isto? O que eles estão fazendo com a obra de Deus? Ele pega ali, no Evangelho de João, quando narra esse episódio, diz que ele faz na hora, né? O chicote ele fica ali fazendo. Fica imaginando Jesus fazendo o chicote e pensando no que ele vai fazer, né? Vou acabar com esse negócio todo aqui. Irmão, para você ter uma ideia, as pessoas passavam pelo templo, não tem essas galerias aí nos grandes centros comerciais, Meia, Copacabana, né? Até aqui Bangu tem, né? Tem a galeria ali, Matilde, né? Tem esses grandes centros comerciais que as pessoas passam de um lado para o outro, né? Era assim que estava sendo usado o templo, entendeu? As pessoas passavam, opa, vou cortar caminho, né? Ia lá, passaram aquele monte de peixe nas costas, caranguejo, né? Tapete para vender e tal. E Jesus falou, mas espera aí, não é possível, né? E ele pega aquele chicote e ele começa a expulsar as pessoas, os cambistas. Ninguém troca dinheiro para ter pouco lucro, né, irmãos? E ali o lucro era exorbitante. As pessoas que estavam ali, os viajantes, eles acabavam tendo grande prejuízo, tanto na compra dos animais, né? Às vezes até o camarada trazia ali, o irmão ali trazia aquele animal para ofertar da casa dele. Ele fala, não, 4 vezes mais caro eu vou levar da minha casa, por que eu tenho que ir, né, pagar esse preço? E quando ele chegava no templo, o sacerdote olhava o animal, via que o animal não foi comprado ali, né, pelos vendedores de animais, ele recusava, esse aqui está com defeito, esse aqui Jeová não vai aceitar não, né? E aí mandava de volta aquele ali para ele comprar um animal, para você ver como é que estava a situação, né? A desmoralização do templo, todo aquele cerimonial, todo aquele ritual rigoroso, mas por dentro estavam como lembra da figueira, né? Era só folhas, não tinha fruto, não tinha amor, não tinha zelo de Deus verdadeiro, eles estavam só vivendo de aparência. Essa foi a causa dessa cegueira espiritual. Não examinavam, eles não conseguiam enxergar ali o Filho de Deus próximo deles. E quando eles terminaram ali, que Jesus expulsou, claro que os sacerdotes, os principais da sinagoga, eles ficaram muito irritados, muito nervosos com o Senhor Jesus. Puxa, por que ele está fazendo isso, né? Quando você se dispuser a obedecer a Deus, quando você se dispuser no seu coração a não aceitar comércio com as coisas de Deus, a ter um serviço com Deus completamente limpo, você vai ser muito odiado. Você de fato vai ser perseguido. Porque Jesus ele não falou que nós iríamos ser amados pelo mundo. Jesus não falou para nós que o mundo ia nos aceitar, né? Então, se você tem uma grande aceitação no mundo, eu digo isso espiritualmente, a sua igreja, você como cristão, você deve repensar como você está vivendo de fato a sua fé. Porque eles estavam já planejando matar Jesus. Não é possível, porque ele tem uma doutrina e o povo fica todo maravilhado com a doutrina dele e nós não conseguimos parar isso. E não tinha como parar, né? O homem criava cego, curava cego, surdos, aleijados em geral, ressuscitava até mortos. Como eles poderiam parar o Senhor Jesus? Como eles poderiam parar essa obra maravilhosa que ele estava fazendo? Então chega naquele momento em que eles já planejam matar o Senhor Jesus, né? Planejam matar os teus sonhos, então, hoje te perseguir, te caluniar, praticar uma injustiça contra a sua vida. Você está passando por isso? Eu vou falar um negócio que talvez você não vai entender. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque você está agradando ao Senhor. Se você não estivesse agradando ao Deus, ninguém estaria praticando injustiça contra a tua vida, ninguém estaria te caluniando, ninguém estaria tentando puxar o seu tapete. Você está passando por isso? Dê glórias a Deus, porque é Ele que vai te dar o livramento. Não espere o livramento de pessoas, espere o livramento de Deus. Deus vai usar pessoas, é claro, tá? Você vai usar pessoas, Ele vai usar circunstâncias, mas o livramento vem dEle. E quando for a Deus, quando você se dirigir ao culto, quando você for orar, aquele é um momento solene para Deus, sabe, irmãos? Hoje, você pode dizer, mas na minha igreja não tem como passar de um lado para o outro. Sim, não tem, mas tem gente que fica para lá e para cá, né? Banheiro, cozinha, copa, aí pega celular, e fica vendo mensagem do WhatsApp.
esse é o momento solene. Esse é o momento que nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Não existe nenhum ser mais importante no universo. E quando nós estamos ali ligados com Ele, a nossa atenção deve ser toda para Ele. Tudo que for feito no culto tem que ser em relação ao culto, não pode ser extra-culto. Esse é o momento do culto. Coloca outras pessoas lá para tratar do que for extra-culto, mas naquele momento, as pessoas que estão envolvidas com o culto, elas têm que estar ligadas com Deus. E quem está ligado com o culto? Todos que estão ali no templo participando. Todos que estão, não importa se é o pastor, se é o obreiro que está ajudando, se é o irmão que está sentado lá participando do culto também através das suas orações, ouvindo a palavra. Todos nós estamos ministrando ao culto ao Senhor. Todos nós que estamos aqui ouvindo e falando, estamos ministrando um culto a Deus, e nós temos que ter esta consciência. Você está ministrando um culto a Deus nesse momento. Você que está participando depois, que está assistindo esse vídeo, você está ministrando um culto a Deus, e glória a Deus por isso. Então é isso, Jesus está falando dessa importância, desse zelo com as coisas de Deus, né? E a nossa vida, ela também precisa ser um culto a Deus. Depois que eles continuam andando, e Pedro ele olha a figueira, e a figueira secou lá do alto, né, lá do topo dela até a raiz. Olha que coisa, aquela figueira que Jesus amaldiçoou por ela não dar frutos, mesmo sendo época de figos. Mas por quê? Porque ela estava dando folhas, e a figueira tem que dar primeiro o figo e depois as folhas. Então ela era uma figueira que estava fazendo uma propaganda o quê? Enganosa, estava enganando as pessoas. E tem muito cristão, tem muita gente que está dentro da igreja fazendo propaganda enganosa, mostrando para as pessoas uma coisa, quando elas são uma coisa completamente diferente daquilo que ela está mostrando. E para que isso? Para a gente julgar as pessoas? Não, para a pessoa se enxergar e ela buscar com Deus o conserto, porque toda repreensão, ela visa o que? O conserto, irmãos. Deus só repreende, Deus ele só castiga aqueles que Ele ama. Ele não está aí olhando para o ímpio nesse momento, porque o ímpio vai ser julgado no final dos tempos. Então Deus não está julgando o ímpio, Jesus não está julgando o ímpio. Jesus hoje é advogado, Ele está salvando. É importante a gente entender isso. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas de fora. Não aponte o dedo para quem não está na igreja. E quem está na igreja? Devemos por amor. Quem está na igreja deve ser corrigido por amor, para que aquela pessoa não fique na igreja lá 10, 20, 30, 50 anos e depois vá direto com a conexão para o inferno. Então ela precisa ser corrigida. É falta de amor você ver um irmão no erro e não corrigir. Isso é falta de amor. Ah, doeu, né? Mas é a verdade. É isso que a gente precisa falar. A igreja ela deve corrigir os seus, claro. Não é de qualquer maneira, tá? Agora eu vou farrar, né? Vou sair daqui hoje. Não, nada disso. Tem um pastor na igreja, tem os supervisores. É tudo com sabedoria. É ver como vai fazer. Dá uma leidinha lá em Mateus capítulo 18, que está dizendo quais são os trâmites dentro da igreja para que você vá corrigir aquele irmão que está no erro, principalmente se o erro é diretamente contra você, tá? Um erro contra você, você tem que ver ali como é que é. Se tem um erro que ela está cometendo, não deu para orientar, ela não quer escutar a orientação, então deve ser levado ao pastor da igreja com amor. Não é o público, tá, irmãos? A igreja, ela não visa, a igreja não é lugar de fofoca, não é lugar de intriga, a igreja é lugar de conserto, é lugar de se adorar a Deus. A igreja é o corpo de Cristo, e para ela funcionar, ela deve estar sadia. Então, Jesus ele fala sobre a questão na continuidade, né? Nós lemos o texto, eu vou repetir aqui para vocês, né? Marcos capítulo 11, versículos 12 ao 26. Anota aí quem está chegando aí, a irmã Jaqueline, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda aí. Anota aí, né, para passar para os irmãos depois. Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 26. Então, Jesus ele fala sobre a oração, a importância da oração, mas não é qualquer oração. Ele começa dizendo: tende fé em quem, irmãos? Em Deus. Então, se você vai orar e não acredita que Deus existe, não perca o seu tempo. Já não funciona, não passa do tempo. Primeira coisa, tende fé em Deus.
E outra coisa, aquilo que você está falando, aquilo que você está apresentando na sua oração, você precisa crer que vai acontecer. Né? E aí dá uma confusão, né? E aí a pessoa já sai daqui, opa, né? Carro novo me espera, né? Aquela situação, aquela pessoa que eu estou querendo na minha vida, a pessoa já sai com um leque de coisas para resolver. Mas não é isso que Jesus está falando, tá? A Bíblia ela é explicada pela própria Bíblia. Você tem dúvida sobre alguma coisa na palavra? Busca na palavra do Senhor. Então você vai ver Tiago, capítulo 4, falando sobre oração também. Ele fala, pedis, pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para esbanjar de vossos próprios deleites. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem a sua oração respondida porque ela não está pedindo de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus. Aquilo que ela pede não glorifica a Deus. Mas o que seria a glorificação de Deus? Nessa própria palavra, nós temos um exemplo. A figueira não tinha o quê? Frutos. Deus, eu quero o quê? Dar o quê? Frutos. Eu quero gerar frutos, eu tenho que produzir frutos. Eu não quero ser uma figueira seca e amaldiçoada. Eu quero ser uma árvore frutífera, que o Senhor se agrade, que quando o Senhor quiser pegar fruto em mim, eu tenha fruto para dar. Entenderam, irmãos? Então, é esse o caminho da oração. A oração visa nos preparar para Deus, e não para o mundo. Não para satisfazer as nossas necessidades dessa terra. É claro que nós devemos colocar essas necessidades diante de Deus, mas se as nossas necessidades espirituais não estiverem satisfeitas em primeiro lugar, se nós não estivermos buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, com certeza essas coisas também elas não serão acrescentadas. Então é preciso que tenha fé, é preciso que acredite que aquilo que está sendo pedido, né? Ele falou tudo vai ser entregue, mas é preciso que coloque Jesus, Deus em primeiro lugar. No Evangelho de João, capítulo 15, né, o mesmo da videira, no versículo 16, Jesus ele fala uma coisa interessante para nós. Não foi você, né, ele está dizendo para você aí, viu? Né, para todos nós, não foi você que escolheu a mim, mas fui eu que escolhi a você, para que você vá e dê fruto, e para que o seu fruto, que irmãos? Permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai, Ele vos conceda em meu nome. Que coisa maravilhosa, né? Ele explicando como funciona. Então, você vai conseguir resposta às orações a Deus quando você estiver o quê? Frutificando. E esse fruto o quê? Permanecendo, né? Dá fruto um tempinho e depois volta tudo atrás. Não, permanecendo. E quando você estiver frutificando, olha só como as coisas vão encaixando. Você vai saber o que pedir a Deus. Glória a Deus, né? E para finalizar, né? Eu também não vou me alongar muito hoje, né? Vamos aqui dentro daquilo que Deus está dando. Jesus fala sobre a questão muito importante, mas uma questão melindrosa para a igreja. Né? Nos versículos 25 e 26, ele fala sobre a questão do perdão, irmãos. Perdão. Se não perdoar as ofensas dos seus irmãos, daquelas pessoas que têm lhe ofendido, o nosso Pai Celeste não vai perdoar as suas ofensas. E as suas orações não vão ser o quê? Ouvidas. Não vão ser acatadas, não vão ser respondidas. Por isso que muitas pessoas, embora tenham pedidos lícitos diante de Deus, embora elas estejam até de alguma forma começando a frutificar, ela tem as suas orações impedidas. Por quê? Elas vão dizer exatamente o que fala o senso comum dessa terra. Muitas pessoas se gabam até disso. Quando ela tem que perdoar alguma pessoa que lhe fez algo, às vezes até algo realmente terrível, deplorável, elas simplesmente respondem assim: quem perdoa é Deus, eu não perdoo. Pois é, então Deus não ouve quem não perdoa. Resolve essa situação agora, né? Perdão não é um sentimento. Não é um sentimento. Eu senti no meu coração e agora eu vou te perdoar. Não é isso. Tá, irmãos? Eu senti no meu coração. Não, para. O coração do homem é o quê? Enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias 17. Esse é o coração do homem. Se você não conhecer, agora você conhece. Então não confia no seu coração, não confia nos seus sentimentos. O que diz a palavra de Deus? Eu tenho que perdoar, Senhor.
eu vou perdoar, tá doendo aqui, tá machucando, mas traz paz, traz conforto, porque quando nós colocamos nas mãos do Senhor, é que nós conseguimos. No mesmo João 15, Jesus fala, sem mim nada podereis fazer. Então nós temos que condicionar tudo ao Senhor Jesus. Então olha como nós estamos aí totalmente dependentes do Senhor Jesus, totalmente dependente da videira, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos frutificar, né? E essa videira, ela representava para Israel o privilégio espiritual. Hoje é para a igreja, né? A videira do Senhor Jesus é o privilégio espiritual da igreja, a gente está inserido nessa videira. Assim como oliveira, seriam os privilégios sacerdotais, religiosos, que também está com a igreja hoje. Nós somos sacerdotes, nós somos aqueles que estamos intercedendo diante do sumo sacerdote de nossas vidas, que é o Senhor Jesus, né? E a figueira, que foi ali amaldiçoada, o que ela representa? O privilégio nacional, ou seja, as coisas materiais, os alimentos. Quer dizer, o fruto é aquilo que alimenta, é aquilo que Deus procura em cada um de nós. E nós precisamos, então, dar esses frutos. Que nós possamos ter uma vida realmente consagrada a Deus, que respeitamos ali. Hoje, o que é o templo? O templo hoje é o nosso corpo, é a nossa vida. O templo do Espírito Santo é cada um de nós, que nós possamos zelar por esse templo, por aquilo que passa por dentro dele, por aquilo que nós estamos negociando, as coisas que como nós fazemos os nossos negócios, como nós fazemos os nossos acordos. Então, vamos ver isso aí, como nós fazemos os câmbios, Então, esse é o templo que nós apresentamos a Deus, para que Jesus não venha com chicote aí, chicotear a gente aí, porque a gente está usando o templo dele de uma forma indevida, Ou seja, que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus através de nossas vidas. E como nós fazemos isso? Orando a Deus, buscando no Senhor, nos fortalecendo, ouvindo a palavra, aprendendo, como o irmão Luiz citou agora há pouco, examinando as Escrituras, mas examinar, o olhar, ver, examinar lá cada pormenor, esquadrinhar, ver direitinho, pesquisar, ver quais são as relações entre a palavra, para que a gente possa crescer espiritualmente. Pede a Deus conhecimento, pede a Deus sabedoria, ouve palavra, busca homens sábios de Deus que estão ali pregando a palavra pelo Espírito Santo, e nós vamos ter as nossas vidas ali transformadas pelo poder de Deus. Que Deus ele possa cada vez mais estar nos dando esse crescimento, essa estatura espiritual, que nós possamos ser renovados a cada dia, que nós não estejamos dependentes dos nossos méritos, das nossas condições, mas que nós sejamos, irmãos, dependentes, mas completamente dependentes de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E eu já vou então passar a palavra aí para o nosso irmão Luiz, para que ele venha então colocar aquilo que Deus estiver colocando aí no seu coração, tá? Só vou pedir um tempinho para mim abrir outro vídeo, para não ficar descontinuado no nome do Senhor Jesus, tá, irmãos? Então eu vou aqui abrir um outro vídeo, já vou aproveitar, vou abrir também o podcast.